diz aqui: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus nos disse que o Espírito Santo seria aquele que nos lembraria as palavras que ele nos disse. Em João 16, do 13 ao 15, Jesus continua falando do Espírito Santo. Vamos ler primeiro João 15, 26. Jesus fala sobre o Espírito Santo: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Em João 16, 13, Jesus fala: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que ele há... Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Uma das principais tarefas do Espírito Santo, e ele faz isso como ninguém, é glorificar a pessoa de Jesus, é exaltar a pessoa de Jesus, é nos ensinar a respeito de Jesus, é nos lembrar das palavras de Jesus. Jesus foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e a palavra diz que nós vimos a glória dele como a glória do unigênito do Pai. E nós sabemos que Jesus se entregou por nós, morreu naquela cruz, ao terceiro dia ressuscitou e foi exaltado acima de todos os tronos, acima de todos os nomes, acima de tudo e de todos. Ele veio, disse aos discípulos e foi exaltado, mas ele disse aos discípulos: não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Espírito de meu Pai, eu vos enviarei do meu Espírito, e ele vos lembrará de tudo quanto vos tenho dito. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vô-lo-á de anunciar. E foi do interesse dele que eu trouxesse essa palavra hoje a respeito de Jesus. E o convite dele nessa noite é para olharmos para Jesus e nos vermos em Jesus, mas não só olharmos para o nosso privilégio de estarmos em Jesus, porque estar em Jesus é um privilégio, estar em Jesus é uma alegria, estar em Jesus é algo poderoso, estar em Jesus é muito bom, cura a gente, salva a gente, sara a gente. Mas ele nos convida também a olharmos nessa noite para as necessidades de Jesus. Hoje de manhã nós falamos sobre o fato de sermos amigos de Jesus, de termos esse privilégio e de termos essa segurança. E a gente sabe que a amizade ela só funciona quando é uma via de duas mãos. É ou não é? Você já conheceu alguém que, por mais que você desse atenção, por mais que você falasse, por mais que você se aproximasse, você percebe que ele não quer, você percebe que a pessoa não está afim, você percebe que a intenção dela é outra, e aí nenhuma amizade permanece se não ter as duas vias, se não ter as duas ações, se não for uma via de duas mãos, aonde um amigo corresponde ao outro amigo, um amigo está vinculado ao outro amigo, um amigo está compromissado com outro amigo, e assim é o Evangelho de Jesus.
O Evangelho de Jesus não é somente o Evangelho das bênçãos simplesmente, não é simplesmente o Evangelho dos privilégios. O Evangelho de Jesus também é o Evangelho das responsabilidades. Amém? Ele também é o Evangelho que nos faz responsáveis. Ele também é o Evangelho que nos dá comprometimento. Ele também é o Evangelho que nos pede, que pede também a nossa vida e que tomemos a nossa cruz por amor a Jesus. E essa noite eu quero falar sobre essa ampla suficiência de estarmos em Cristo. Eu quero falar um pouco sobre Cristo e também falar um pouco sobre a finalidade de estarmos em Cristo. Não sei se vocês já perceberam, mas o RG deu lugar à carteira de trabalho. Até agora falamos da nossa identidade, mas agora vamos falar um pouco das nossas responsabilidades como filhos amados de Deus. Amém? Porque nós somos servos dele, somos trabalhadores. Jesus disse, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Então ele quer que todos os seus filhos trabalhem, ele quer que todos os seus filhos o sirvam. A diferença é que a gente agora o serve como um filho. Por exemplo, eu trabalho com os meus pais. Eu sirvo os meus pais ali na firma, mas eu sirvo eles como filho. Tenho ali minhas responsabilidades. Só que ao mesmo tempo tenho a liberdade de entrar na sala do meu pai a hora que eu quiser. De abrir a geladeira dele lá na salinha dele a hora que eu quiser. De dar um abraço e um beijo nele a hora que ele quiser, assim como ele tem liberdade comigo também. Mas eu não posso me esquecer ali no meu trabalho que eu não estou indo lá a lazer, que eu não vou lá ligar o computador e, sei lá, ficar nas redes sociais ou jogando videogame. Eu estou indo lá trabalhar. Trabalho como filho. É bem parecido com o nosso relacionamento com o Senhor. O Senhor Jesus disse, nós precisamos de trabalhadores. Quando o Senhor Jesus olhou a multidão e se compadeceu dela, ele virou para os discípulos e disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus percebeu que era necessário que toda aquela graça que estava nele fosse entregue aos discípulos. E ele fez isso quando? Quando nos entregou do Espírito Santo. Amém? E eu quero começar a falar aqui sobre alguns pontos de estarmos em Cristo, não somente de passeio, não somente como privilégio, mas também de estarmos em Cristo, cheios de Cristo. Amém? Você não somente está em Cristo, porque isso a palavra te garante, isso é um fato. Você não somente está assentado em Cristo, você está em Cristo, assentado em Cristo nas regiões celestiais e cheio de Cristo. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre o cheiro de Cristo, sobre nós anunciarmos o cheiro de Cristo, nós anunciarmos a palavra e levarmos esse cheiro no sentido de levarmos a presença dele e levarmos a palavra dele. E nós temos esse cheiro porque nós somos imergidos em Jesus Cristo. Abra comigo em Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Se eu não errei o versículo aqui, deve ser este. Gálatas 3:26 fala primeiro sobre a nossa identidade, mas depois o 27 nos dá uma notícia que precisa mexer com o nosso interior, com a nossa mente, com o nosso coração. Diz assim, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus.
Porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Ou seja, quando descemos as águas do batismo, quando confessamos a Jesus com a nossa boca, quando cremos do nosso coração, quando entregamos todo o controle da nossa vida ao senhorio de Cristo, quando verbalizamos isso e descemos as águas do batismo, nós recebemos perdão dos nossos pecados, recebemos uma nova identidade e nós recebemos juntos o dom do Espírito Santo e o fato de nós estarmos inseridos em Cristo. Essa é a figura ali do batismo. Você é inserido, você morre para si mesmo e você revive em novidade de vida, uma vida que vem do Espírito Santo. E assim como, por exemplo, você sai das águas exteriormente encharcado de água, não é assim nos batismos? É uma delícia abraçar gente que acabou de ser batizada. Eu nem espero ela se enxugar. Porque é gostoso ali se alegrar junto com a vida, mas da mesma forma que a vida sai encharcada de água por fora, interiormente no seu espírito, ela foi encharcada de Cristo. Interiormente, na sua mente, no seu coração, na sua vida, ela recebeu uma nova vida e ela foi vestida e revestida de Cristo. Porque o que é o revestimento? Temos arquitetos aqui, engenheiros. O que é o revestimento, Aline? É o que põe uma camada por cima, é o que cobre toda a parede, é o que reveste uma parede. Então uma parede que era toda fraquinha, que era toda feinha, toda tortinha, pega lá um revestimento e não se vê mais a parede fraquinha, não se vê mais a parede furadinha, tortinha. O que se vê? A beleza do revestimento. Eu tenho revestimento lá no meu banheiro, que ele é todo, sei lá como é que se fala isso, todo 3D, relevo. Aí você liga a luz, ele tem uma luzinha só no revestimento. A luz pega no relevo, fica a coisa mais linda. Que lindo é olhar para aquela parede. Mas por dentro da parede, como é que é aquela parede por dentro? É como todas as outras. Assim também, mais ou menos dessa forma, nós como filhos de Deus, nós fomos revestidos de Cristo. E amados, como eu já disse aqui, o fato de talvez isso não estar claro na sua mente, no teu coração, não muda o fato dessa palavra ser verdade. O que nós precisamos é ter a mente transformada, como diz lá em 1 Pedro, nós temos a fortificação do nosso entendimento para compreendermos uma realidade que já nos toca. Se você foi batizado cheio de Cristo, você está cheio de Cristo. O que nós precisamos muitas vezes é, como diz 1 Pedro 1,13, cingir os lombos do nosso entendimento. Porque muitas vezes o nosso entendimento ele é falho, ele é fraco. Como falei aqui ontem, muitas vezes nós não compreendemos o que estamos lendo, muitas vezes nós nem lemos, e aí você tem a igreja com irmãos que não sabem o que aconteceu com ele, não sabem quem são, não sabem quem Cristo é. Mas a verdade é que em Cristo nós estamos revestidos. Eu trouxe aqui algumas imagens para que fique claro, mas, por exemplo, eu pergunto para vocês, esse soldado está preparado para a guerra ou não? Sim ou não? Eu acho que ele está preparado para umas 10 guerras seguidas, com a roupa que ele está aí. Porque ele está com arma, ele está com capacete, ele está com lanterna, está com, eu acho que um paraquedas ali nas costas, não sei se é um paraquedas ou uma barraca. Ele tem uns negócios na perna aqui, ele tem uma caneleira ali que tem outra coisa, as botas dele são especiais. Esse soldado está preparado para a guerra. Ele está revestido de uma armadura. Ele pode ir para cima, ele pode se expor,
ele pode participar de um combate. Por que ele pode participar do combate? Porque ele está revestido. E espiritualmente falando, gente, a gente está desse jeito em relação a Cristo. Espiritualmente falando, nós estamos desse jeito, cheios da vida de Jesus. Em outra imagem tem aqui dois. Parece que até um telefone o soldado ali tem. Não sei o que é que ele está segurando. Mas está preparado, ele está revestido, ele tem ali uma joelheira, ele tem ali uma arma, ele tem ali uma ombreira, ele tem ali um capacete, um óculos. Ele tem algo na outra mão, ele tem um colchonete ali atrás das costas, ou seja, ele pode ir no meio do mato, ele tem material ali para dormir, tem material ali para acordar, depois ele dobra, põe nas costas de novo, ou seja, esse soldado aqui ele está revestido. Ele está pronto, dá para ele ir para a guerra, dá para ele ir para qualquer guerra com essa roupa que ele tem. E eu trouxe outra imagem aqui de um mergulhador. E eu pergunto, esse mergulhador está pronto para mergulhar ou não? Uns 3 dias seguidos dá para ele mergulhar. Com tanto de oxigênio que ele está levando junto. Mas ele está lá com o seu óculos, ele está lá com o seu escafandro, ele está lá com o seu negócio de oxigênio. Se o Neto tivesse aqui, ele ia explicar melhor do que isso aqui. Mas dá para ver que ele está preparado. E eu coloquei do lado dele mais um monte de coisa aí que mostra o que um mergulhador precisa. Está ali o pé de pato, está ali o óculos, está ali o oxigênio, está ali os instrumentos, está ali um facão, se ele encontrar um tubarão pela frente, está ali tudo o que ele precisa para mergulhar. E eu pergunto aqui, quantos querem mergulhar na vontade de Jesus? Você tem recurso, meu irmão. Amém? Você tem recurso. E esse recurso o Pai te deu por graça e misericórdia dele. Mas eu vou te falar uma coisa, você precisa conhecer os recursos que você tem. Porque, por exemplo, se eu pegasse todos esses recursos que esse mergulhador tem na foto aí, e entrasse num barco sozinho, eu morreria afogado. Porque eu não sei colocar o oxigênio, eu não sei colocar o óculos, eu não sei colocar certo, eu não sei abrir a torneira certa. Então nós, como discípulos de Jesus, apesar de termos tudo, nós precisamos estar bem cientes daquilo que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Somos soldados preparados para a guerra? Saiba disso. Há poder em você, há graça em você, há sabedoria em você, há Jesus em você. E o que nós temos em Cristo, e o que nós temos por estar em Cristo, alguns pontos importantes que precisamos saber, é que toda a plenitude de Deus está em Cristo. Colossenses 1,18. Pedi para o Joãozinho vir aqui ler. Vem cá, João Vitor. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para todas as coisas a ter primazia. Amém. Obrigado, Joãozinho. Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos o seu corpo. E nós não somos um corpo que não está ligado à cabeça, amém? Nós estamos ligados a Cristo. Ele continua reinando na sua igreja. E o cabeça da igreja diz que ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha a proeminência, a primazia, porque quis Deus que nele residisse toda a sua plenitude. Amados, Cristo não é um simples profeta. Cristo não é um simples curandeiro. Cristo não é um simples bom homem. Cristo não é um simples filósofo. Cristo não é um simples exemplo a ser seguido. Cristo não é simplesmente alguém que fez boas obras na terra. Cristo é descrito
como o enviado de Deus, e toda a plenitude de Deus habita corporalmente em Cristo. Quando nós estamos falando de Cristo, nós estamos falando de aquele que estava com o Pai, habitou entre nós e retornou para onde estava. Nós estamos falando de Deus. Colossenses 2,9 diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, estar unido com Cristo, estar comprometido com Cristo, estar cheio de Cristo, é estar cheio da vida do Criador dos céus e da terra. É pouca coisa isso ou não? Não, né? Pois é, está dentro de você. Sabia disso? Toda a plenitude de Deus está em Cristo. Se estamos em Cristo, nós temos a vida de Cristo dentro de nós. E o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vive dentro de você e de mim. Segundo ponto é que toda sabedoria está em Cristo. Colossenses 2,3. Nele, e quando diz nele em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Amados, o que são argumentos que só parecem convincentes? Sofismas. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com sofismas. Quem nos livra dos sofismas? Conhecer a Cristo, ser cheio de Cristo. Quem nos dá sabedoria? Cristo. Quantos precisam de sabedoria aqui para escolher o que vão fazer na faculdade? Precisam de sabedoria, gente? Busca Jesus. A Aline quase levantou os pés ali, além das mãos. É interessante que nós temos acesso à sabedoria de Cristo e muitas vezes ficamos perplexos em nós mesmos e preocupados e chorosos e ansiosos e não dormimos, mas a gente não vai até Cristo. Não ora, não busca, não lê a palavra, não compartilha. E Deus está te falando que em Cristo estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Amado jovem, amado adolescente, é muito necessário a sabedoria nos anos que vocês estão vivendo. Não que depois não seja mais necessária, mas vocês vivem uma fase de decisão e decisões importantes que vão definir o resto da vida de vocês. Vocês vivem a fase de definição de vida. As coisas que vocês definirão nesses próximos anos ou nos próximos meses vão refletir muito provavelmente até a velhice de vocês. E vocês têm 18 anos, 19 anos, 20 anos, 21 anos, 22 anos. Mas Deus não abandonou o jovem. Deus não abandonou a juventude. Deus colocou em Cristo todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Mas precisa ir até Cristo. Como uma vez meu sábio avô disse, eu uma vez fui lá na casa dele conversar com ele, e eu lembro que eu estava pregando o evangelho, não me lembro para quem. E aí eu fui lá desabafar. Eu estava já cansado, já tinha ido algumas vezes. E eu falei, vô, estou cansado. Por quê? Porque eu já fui várias vezes lá, já falei de Jesus para ele, já dei meu testemunho, já orei junto com ele, já estava indo junto com o irmão, já jejuamos, já falamos, e não há postura nenhuma da parte dele. E ele olhou para mim, pensou, e eu falei, lá vem a pérola, lá vem a pérola. Ele falou assim, olha André, você pode levar um cavalo num rio até o meio do peito dele, só que fazer ele beber água você não consegue.
beber água é com cavalo. Então você pode levar uma pessoa até o rio, como hoje nós ministramos aqui o cântico, né? Há um rio cujas águas são limpas. E esse rio está disponível. Só que para beber desse rio, eu preciso me prostrar. Eu preciso me ajoelhar. Eu preciso ter sede. Eu preciso desejar. Assim vocês também em Cristo têm toda a sabedoria e o conhecimento. Mas se vocês não beberem dessa água, vocês não vão ter sabedoria e conhecimento mesmo estando em Cristo. Mas vocês não precisam disso. Vocês são sábios em nome de Jesus. Amém? Terceiro ponto é que todo o poder está em Cristo. Lucas 10, 19, abre lá. Lucas 10, 19. Jesus fala: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Eis que vos dou autoridade e poder para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Nós sabemos que todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo. Nós sabemos que na criação do mundo, na criação do sol e da luz, estava lá Cristo. Diz a palavra: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então todo o poder pertence a Jesus. Todo o poder está disponível a Jesus. Jesus, quando estava sendo crucificado, ele disse: olha, eu estou me entregando. Porque se eu quisesse chamar tantas legiões de anjos aqui, eu chamaria. Então todo o poder, ele está em Cristo. Só que eu tenho uma boa notícia para você, que às vezes tem um pouco de receio em pôr o teu pé sobre as águas, quando nós falamos sobre finalidade e sermos trabalhadores de Jesus. Eu tenho uma notícia: Jesus deu essa autoridade e esse poder aos seus discípulos. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar de sementes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então, querido, todo e qualquer medo eu preciso deixar para trás. Todo e qualquer receio de pregar o Evangelho eu preciso deixar para trás. Todo e qualquer receio de cuidar de uma vida eu preciso deixar para trás. Todo e qualquer receio de ensinar, porque Jesus disse: ide por todo o mundo, batizai, ensinando-os a guardar. Todo e qualquer receio que eu possa ter de fazer a obra de Jesus, eu preciso deixar para trás, porque todo o poder que eu preciso, Ele já me deu. E muitas vezes nós tememos. Muitas vezes nós tememos: mas como é que eu vou discipular uma vida? Mas como é que eu vou cuidar de uma vida? Como é que eu vou ensinar alguém? Ele está no começo do caminho da fé, ele está passando por tais problemas. Acho que eu preciso dar essa vida aqui para tal pessoa cuidar. Acho que eu preciso pegar essa vida aqui. Essa vida aqui vai ter que ser o Daniel e a Leia, porque a coisa é muito feia. Então tenho que entregar. Irmãos, a gente pensa isso. A gente pensa essas coisas: eu não dou conta, eu não consigo, não é para mim. E sabe o que é isso? Isso é analfabetismo espiritual. Isso é não conhecer a palavra, isso é não saber quem você é, isso é não saber quem Cristo é, isso é não saber o que você tem em Cristo. Amém? Acontece isso ou não? Só comigo que acontecia?
Não? Ah, então desculpa, só comigo só. Jesus nos deu toda a autoridade e todo o poder que Ele tinha. E Ele nos garante: nada nos fará dano. Pode ir tranquilo, querido, você não vai ser danificado por servir ao Senhor. Amém? Quem vem para roubar, matar e destruir é o ladrão, é o inimigo. Nós não somos danificados quando nós servimos a Cristo. Eu sirvo a Cristo há muitos anos e tenho sido cada dia mais abençoado por Ele. E todas as coisas que eu precisei em todos esses anos, Ele me concedeu muito além do que eu merecia e muito além do que eu precisava. Em todos os aspectos. Ele é bom, Ele não causa danos. Pode ficar tranquilo, perde esse medo em nome de Jesus. Quarto ponto é que todas as bênçãos e todas as coisas que precisamos estão em Cristo. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quem está em Cristo? Quem está em Cristo está abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Mas não só isso, Romanos 8:32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Qual é o medo que você tem? Qual é o receio que você tem? Qual é o sofisma que te segura? Talvez você possa pensar: mas se eu me entregar totalmente ao Senhor, se eu me entregar totalmente à obra dele, talvez vai me faltar alguma coisa. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer que você é filho de Deus, porque Deus não poupou o seu próprio filho por amor a você, e que em Cristo Deus te dará graciosamente com ele todas as coisas. Por isso que eu falei sobre fé no primeiro dia, porque eu preciso crer nisso. Eu não posso ler esse versículo, irmãozinho, e dormir preocupado. Eu posso? Não posso. Eu não posso ler esse versículo e dormir preocupado. Eu não posso ler esse versículo e servir ao Senhor preocupado. Eu não posso ler esse versículo e pensar que me falta alguma coisa ainda para eu começar a servir a Deus. Porque se eu tenho essa postura, eu estou lendo esse versículo, mas eu estou falando para Deus: isso aqui pode ser que não seja verdade, ou então eu acho que isso aqui é outra coisa, ou então aquilo que eu penso é verdade e a tua palavra não é verdade. Isso aí já é incredulidade. Nós não somos chamados a ser incrédulos, nós somos chamados a sermos discípulos que creem. Amém? Esse é o quarto ponto. Eu preciso saber que toda sorte de bênçãos está comigo e de que todas as coisas o Senhor também me dará. Quinto ponto, eu preciso saber que todo o amor de Deus foi manifestado em Cristo. Ou seja, Deus levou o seu amor às últimas consequências. Deus não é aquele carinha da faculdade que muitas vezes fica dizendo que te ama, só que no outro dia ele está dizendo que ama outra, e no outro dia ele está dizendo que ama outro, no outro dia ele está dizendo que ama outra. Deus é aquele que te ama e que prova que te ama. E Ele prova enviando seu Filho por você, quando você e eu ainda éramos pecadores. Porque amor tem demais por aí hoje. Até bichinho de 1,99, se você apertar, ele diz que te ama. Não é? Se apertou o bichinho de 1,99, ele fala: eu te amo. Falar que ama é fácil. Amar que é algo mais comprometido. E Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, todo o amor de Deus
foi manifestado pela tua vida. Sexto ponto, Romanos 8:11. Pedi para o Manuzinho vir aqui ler, enquanto eu tomo uma água aqui, que o calor está demais. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio de seu Espírito que habita em vocês. Aleluia. Obrigado, mano. Esse Espírito está dentro de você, mano. Vive na tua vida. Amados, a palavra nos dá uma frase aqui, nos dá um versículo aqui que tem que deixar a gente cheio de fé. Tem que deixar a gente confiante. Tem que deixar a gente com a confiança do alto. Porque a palavra está te dizendo que se habita em você o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e esse Espírito, caso você não saiba, é o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele vivificará também o seu corpo mortal, por meio dele mesmo, pois ele habita em vocês. Ou seja, nós temos dentro de nós, como aquele soldado que eu mostrei aqui, como aquele mergulhador que eu mostrei aqui, todos os recursos necessários em Cristo. Nós temos uma maleta dentro de nós cheia de recursos. Nós temos um Espírito vivendo dentro de nós cheio de recursos. Volta um pouquinho em Romanos 6, 4. Diz aqui, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, essa nova vida, esse novo homem, essa nova mulher segundo Cristo, ela vive segundo o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. É aquele que quando a terra era essa informe e vazia, ele pairava sobre a face das águas. Era aquele que estava com Deus desde a eternidade, ou seja, Deus habita dentro de você através do Espírito dele. E todo o poder necessário para a tua nova vida está dentro de você. Nós precisamos ser transformados e entendermos isso de fato. Isso precisa ser fato dentro de nós. Nós precisamos nos lembrar disso todos os dias, até que isso se torne uma verdade absoluta e reine. E não somente reine no nosso entendimento, no nosso intelecto, mas reine nos nossos corpos. Reine na nossa vida, reine no nosso interior, no nosso exterior. Senhor, eu estou cheio de Ti, Pai. Eu posso pregar, eu posso proclamar, eu posso evangelizar, eu posso discipular, eu posso ensinar, eu posso batizar, eu posso todas as coisas. Eu posso profetizar, eu posso pregar, eu tenho dons do Espírito Santo, eu posso ser usado em cura, eu posso ser usado como mestre, como profeta, como apóstolo. Mas não limite o poder que está dentro de você. Não seja dominado por complexos de inferioridade que muitas vezes nos tocam dentro da igreja e nos tocam porque não conhecemos a palavra. Nos tocam porque não aprofundamos a palavra, não transformamos a nossa mente, não fortalecemos o nosso entendimento. E aí vamos nos apoiando em um, nos apoiando em outro, sendo levados por um, sendo estimulados por outro. Não estou dizendo que isso não acontece, não deve acontecer. Deve acontecer. A justa cooperação de cada parte deve acontecer. Mas quando você tem duas plantinhas, uma mais firme e outra caindo para o lado, o que você faz? Se amarra uma na outra. Para quê? Para que ela fique para sempre ali? Não. Você amarra uma na outra para que a outra se fortaleça, daqui a pouco ela suba sozinha. E nós, como discípulos, temos os irmãos que nos ajudam, temos os irmãos mais velhos. Eu tenho irmãos que, se não fossem eles, eu não estaria aqui.
Mas passado o tempo, eu não posso mais ficar para sempre encostado, para sempre na sombra, porque a árvore que cresce na sombra da outra, ela não cresce, porque ela não pega sol. E nós estamos sendo chamados por Jesus a sairmos um pouco da sombra, amém? A tomarmos um pouco de sol. Não faz mal tomar sol não, gente. Faz bem. Quantos tomaram sol aqui jogando vôlei hoje? Uma bênção. Tá todo mundo vivo aí? É bom. Vitamina D3. Muito bom. Quando a gente vai para o sol espiritual também tem a vitamina D3. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amém? É a vitamina D3. Sai da sombra, meu irmão. Você tem características de Jesus, você tem o Espírito de Cristo. Você tem o poder de Deus dentro de você, você tem capacidade. Amém? 7º ponto, isso vai se aclarar de maneira evidente na nossa frente. 2 Pedro 1,3 diz, eu peguei a Nova Tradução da Linguagem de hoje, apesar de não ser muito fã dela, mas nesse versículo ele nos ajuda a entender bem. Diz assim, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. O poder de Deus tem nos dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Quantos querem viver uma vida que agrada a Deus? Querem mesmo? Deixa eu dar uma notícia para vocês, irmãos. Vou dar uma notícia boa para vocês. O poder de Deus tem dado para vocês tudo o que vocês precisam viver sobre uma vida que agrada a Ele. E sabe o que é essa frase? Ela não é uma frase motivacional. Ela não é uma frase de para-choque de caminhão. Ela não é uma frase de adesivo que você bota aí. Você vê um monte por aí. Isso aqui, meu irmão, é palavra de Deus. É verdade absoluta. É verdade do Senhor. Você precisa ler isso aqui todo dia. Senhor, o teu poder já me deu tudo para que eu viva uma vida que te agrade. Eu não preciso de mais nada, eu não preciso de sal grosso, eu não preciso mais de colocar o galinho na minha orelha. Eu não preciso mais ir em tal lugar receber uma oração forte de pastor fulano de tal. Eu tenho dentro de mim o Espírito Santo e Ele me dá tudo o que eu preciso para viver uma vida santa. Nós cremos nessa palavra, amados? Cremos mesmo nessa palavra? Precisamos crer. Esse acampamento é o acampamento da fé. Precisamos crer na verdade. Porque senão a mentira toma conta. Senão você sai daqui 2, 3, 4 dias, você parou de ler a Bíblia, você já está pensando minhoca. Esse negócio de viver em santidade, não sei não, acho que é mais para os líderes. Esse negócio de viver em santidade, eu acho que é para quem já está há mais tempo na igreja. Esse negócio de viver uma vida que agrada a Deus totalmente, é negócio para quem é chamado para ministrar. Irmãos, sofisma, mentira do diabo, isso é mentira que nos engana e que nos enrosca nos nossos pecadinhos. E aí a vida está 3, 4, 5, 10, 20 anos na igreja, não está pregando, não está ganhando discípulos, não está fazendo vidas, não está orando por isso, não está ansiando por isso. E eu pergunto, por que não está? Pois deveria estar. Porque se somos amigos de Cristo, nós temos que ter comprometimento com esse amigo que nós temos. Não adianta a gente ficar só nos privilégios. Ele quer trabalhadores, amém? Ele quer trabalhadores. Mas como se não bastasse o 7º ponto, temos o 8º. Porque pode ser que você tenha dúvida sobre o fato de você estar capacitado ou não para as boas obras. Porque é para isso que Deus te chama, para as boas obras. Como a gente leu aqui no primeiro dia,
no livro de Tiago. De que adianta a fé se não tenho boas obras? E é para isso que o Senhor te chama, para que você ande em boas obras. Diz aqui, Tiago 2,14, não precisa abrir, meus irmãos, de que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Então de que adianta eu falar que eu tenho fé e parar no meio do caminho? O que é parar no meio do caminho? É eu ficar só no privilégio. É eu ficar só preocupado com a minha salvação. É eu ficar só preocupado do fato, que agora eu sou filho, agora eu sou justificado, agora eu sou aceito, agora eu sou isso, agora eu tenho o Espírito Santo, agora eu tenho, agora eu sou, nossa, que delícia. Sou reconciliado, sou aceito, sou querido, sou amado. E Jesus está falando, preciso de trabalhadores. Que delícia, sou amado, sou querido. Preciso de trabalhadores. Que delícia, eu sou amado, sou querido. Preciso de trabalhadores. Senhor, o Senhor me ama. Olha, amados, a gente não pode parar no meio do caminho. Senhor Jesus precisa de trabalhadores. Trabalhar não mata, não machuca, não causa dano, como a gente leu aqui. E quando a gente trabalha, põe a mão na massa, põe a mão no arado, nós temos junto conosco ainda mais o espírito de filiação, o espírito de justificação, a certeza de que estamos juntos com Cristo. Eu estou dizendo isso, eu sei que isso em algum nível já ocorre na vida de vocês. Nós temos visto em vocês trabalhadores. Temos visto em vocês uma galera comprometida, uma turma comprometida que ama o Senhor. Mas também nós sabemos que há muito mais a parte do Senhor para vocês, amém? Há muito mais. Há muito mais. Muitos de vocês já colocaram os pés sobre as águas. Já estão dando os primeiros passos sobre as águas. Mas o Senhor, espiritualmente falando, nos chama para nós colocarmos nossa vida sobre as águas, crermos nele, orarmos para ele, vivermos uma vida de milagres, vivermos uma vida de sobrenatural, vivermos uma vida onde os outros veem Cristo nela. E Cristo era um servo excelente. 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Ou seja, se há um desejo no coração de vocês, pelas boas obras, por servir, por edificar, por ensinar, por discipular, por profetizar, por pregar a palavra, por multiplicar, saibam de uma coisa, que o Deus de vocês é poderoso para fazer com que lhes seja acrescentada toda a graça. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês não só façam boas obras, mas vocês transbordem em boas obras. Porque tem uma diferença entre fazer e transbordar. Deus também não quer que a gente faça boas obras de qualquer jeito. Ele quer que a gente faça de maneira transbordante. Amém? Transbordar, fazer bem feito, fazer de maneira completa, fazer de maneira diligente. O Senhor merece isso. O 9º ponto. Todo o poder para proclamar já recebemos, e Ele está todos os dias conosco. Lê aqui, Netão, Atos 1:8.
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis poder. Nós precisamos de poder para pregar, nós precisamos de poder para sair às ruas, nós precisamos de poder para quebrar a nossa timidez, nós precisamos de poder para quebrar a nossa inércia, nós precisamos de poder para quebrar a nossa preguiça, nós precisamos de poder para quebrar nosso amor próprio, nós precisamos de poder para quebrar nosso egoísmo, nós precisamos de poder para quebrar o nosso egocentrismo. E eu até aceitaria as desculpas de que não é possível se o Senhor não tivesse enviado ainda do seu Espírito, mas Ele já enviou. E Atos 1:8, isso também não é uma frase de caminhão, não é uma frase motivacional de ator tal, de pregador fulano de tal. Isso é palavra. E a palavra diz: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mateus 28:20, na parte B, Jesus diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vocês receberão poder. Quer proclamar? Tem poder. Quer abençoar? Tem poder. Quer visitar? Tem poder. Quer ir num hospital? Tem poder. Quer ir numa creche? Tem poder. Quer ir visitar um parente para pregar a palavra? Tem poder. Quer ir visitar um amigo que está endemoniado? Tem poder. Quer ir visitar alguém que está passando um problema com o pai e com a mãe? Tem poder. Mas nós precisamos crer que existe poder em nós, porque se nós não crermos, nós vamos pensar que isso é uma tarefa para outros. Ou pode correr o risco também de você pensar que isso é algo que só é sobre alguns da igreja, só é sobre uma liderança da igreja, só é sobre determinado ministério da igreja, seja ele qual ele for. Mas eu quero quebrar essa sofisma lendo a palavra para você, porque a palavra de Deus é poderosa para penetrar como espada de dois gumes. Ela discerne, ela traz ali toda a verdade e toda a luz, desfazendo toda a treva. Abra comigo em Efésios 4:6, para que você saiba biblicamente que Deus está sobre tua vida e que Ele age através da tua vida. Que isso não é algo para alguns, que isso não é algo para crentes mais velhos, que isso não é algo para só aqueles que estão ministrando, ou aqueles que tocam algum instrumento, ou aqueles que são missionários. Irmãos, renovação da nossa mente, renovação do nosso entendimento. Efésios 4:6 diz que é um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de, fala bem alto, e está em todos. Vou falar de novo, vocês repetem o todos bem alto. Há um só Deus e Pai de, o qual é sobre, age por meio de, e está em, aleluia. Na alguma tradução aí está alguns, não, né? E não vai estar em nome de Jesus, porque como eu disse, Bíblia não tem atualização, ela é eterna e imutável. Mas o que a palavra diz? Que Deus é Pai de todos os que creem, Ele é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Você é parte desse todos, meu irmão. Você é parte desse todos.
Você foi ungido pelo Espírito do servo Jesus. E Ele te chama à finalidade da sua escolha. Ele te chama à finalidade do Evangelho ter chegado até você. Porque a finalidade do Evangelho, ele nunca para em nós. Ela visa o próximo. Ama o próximo. E depois o próximo. E depois o próximo. E depois o próximo. E até morrer, você vai amando o próximo. Então o Evangelho chegou um dia, no caso da minha família, no meu avô. E depois chegou na minha avó. E depois chegou nos filhos dos meus avós, que são os meus pais. E depois chegou em mim. E depois precisa chegar no próximo. E no próximo. E no próximo. E no próximo. Porque Ele não para em mim. Jesus que é o próximo. Ele morreu por todos. Ele entregou o seu sangue por todos. Ele quer o próximo. Ele deseja o próximo. Eu não posso abraçar toda essa graça do Senhor, eu não posso ver todo esse privilégio do Senhor e ser um egoísta espiritual. É meu e ninguém tasca. Porque disse Jesus que aquele que beber da água viva, se fará nele uma fonte a jorrar. Nós somos uma fonte a jorrar. Não podemos segurar a água de Cristo em nós. Porque é muita água, meu irmão, você não vai dar conta de segurar. Amém? E o último ponto. Temos uma ordem. Mas você pode dizer assim, André, mas Jesus não falou aí, olha, agora eu vou dar uma ordem aqui, eu vou ordenar, não sei o quê. Não, Ele falou assim, Jesus aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ou ensinando-os a praticar todas as coisas que vos tenho ordenado. A fala de Jesus é uma ordem para o discípulo. O suspirar de Jesus é uma ordem para o discípulo. O desejar de Jesus é uma ordem para um discípulo. Certa vez na palavra, Davi olhou para uma região que estava longe e ele suspirou e disse: como eu gostaria de tomar a água daquele ribeiro. E alguns soldados de Davi escutaram. E foram e passaram pelo exército inimigo. E eu não sei como chegaram à água do ribeiro e trouxeram a água do ribeiro para Davi. Davi não deu essa ordem para ninguém. Davi não ordenou isso para ninguém. Mas o comprometimento daqueles soldados com Davi era tão grande que o suspiro de Davi se tornava uma ordem para aqueles soldados. Quando Jesus olha para as multidões e suspira, amados, o suspiro de Jesus precisa se tornar uma ordem para nós que amamos Ele. Quando Jesus olha para o mundo e diz: amados discípulos, filhos, justificados, perdoados, redimidos, curados, aceitos, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinem a fazer todas as coisas que vos tenho ordenado. Não é criar um grupinho para receber aquilo que eu vou dar. É criar um grupinho para ensinar eles a fazerem aquilo que eu faço. Para que eles continuem pregando e fazendo discípulos, que façam discípulos, que façam discípulos, que façam discípulos. Como Paulo disse para Timóteo,
aquilo que você aprendeu, comunica a homens fiéis, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam capazes para também ensinarem a outros. Jesus quer que a gente receba, mas ensine outros homens, para que eles ensinem outros homens, para que os outros ensinem os outros homens, até que Ele venha. Amém? Até que Ele volte. E a ordem de Jesus não vai mudar, gente. Os tempos mudam. As roupas mudam. Os celulares mudam. Os carros mudam. As casas mudam. Mas a palavra do Senhor é imutável. Ela não muda amanhã. Jesus não vai nos pedir outra coisa amanhã que não seja discípulos. Jesus não vai nos pedir outra coisa amanhã que não sejam vidas, que não sejam pessoas. Ele não está interessado nos templos físicos, Ele está interessado em pessoas. E essas pessoas, nós precisamos alcançá-las em nome de Jesus. Quantos querem alcançar vidas aqui?